Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo por mais uma semana do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, um livro de mensagens rápidas, curto, que a gente estuda 2 capítulos por vez, aquele livrinho de pequenas mensagens, mas de extrema profundidade, que Emmanuel dá aqui pistas, dicas, caminhos, técnicas, maneiras para nos auxiliar nessa conquista, essa conquista da calma, da paciência em nossas vidas, que às vezes a gente está tão distante. Então Emmanuel dá aqui, digamos, o passo a passo com Emmanuel, digamos assim, fazendo uma brincadeira. Pessoal, uma alegria estar aqui com vocês por mais essa semana. Agradecendo desde já a todos os canais, amigos, parceiros e centros espíritas que estão replicando, reproduzindo esse estudo que a gente está aqui para aprender juntos. Todo estudo aqui, o Nelson está ensinando nada, o Nelson está mais aprendendo do que ensinando, tá bom? Espero que vocês aprendam também como eu estou buscando aprender. O que a gente faz aqui é pegar a teoria, mastigar, passar no liquidificador, coar mais um pouquinho, para quê? Para ser o grande conhecedor do Espiritismo? Não. Para a gente pegar toda essa parte conceitual e colocar na prática em nossas vidas, no dia a dia, quando desliga aqui a câmera e acaba, e a gente vai para a nossa vida, e começar a aplicar, lembrar, olha, lembra daquele estudo, aquela questão, olha, tem tudo a ver com esse momento que eu estou vivendo agora. Então eu vou lá buscar Jesus, que é o passo a passo que o Emmanuel deu, seguindo o Mestre Jesus. Então é mais ou menos por aí, tá bom? Vamos lá, pessoal? Vamos fazer a nossa oração então, como de costume. Lembrando que eu faço esse estudo lendo alguns trechos só, que eu acho relevante, destaco aqui e a gente pensa, reflete um pouco junto, tá bom? Então eu convido a todos, quem se sentir à vontade, a fecharem os olhos comigo. Iniciamos agradecendo a Deus Pai, ao Deus de amor que Jesus nos apresenta, agradecidos por tudo o que temos, por todas as dificuldades que vivenciamos, por todas as alegrias e também pelas tristezas que de alguma forma nos fazem crescer, evoluir e entender muito além do que hoje ainda entendemos e temos muita dificuldade de entender. Apesar de não entender, agradecemos desde já. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo seu amor, pela sua luz, por mostrar o caminho, por nos explicar passo a passo como chegar a esse caminho da felicidade. Agradecemos ao Mestre Jesus por tanto amor. Agradecemos a espiritualidade de luz que se faz presente conosco, para que possamos aprender, estar abertos a esse conhecimento do Mestre Jesus. E dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais um estudo nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos então, capítulo de hoje, o estudo número 9 que a gente está realizando. E os capítulos que eu separei foram que se chamam Usufruto e Paciência. E o outro capítulo é Acertos de Conta, Acerto de Contas. Então é usufruto e paciência, acerto de contas. Vamos começar então por um trechinho que eu separei aqui, já de início, do capítulo Usufruto e Paciência, abre aspas para Emmanuel. Emmanuel nos diz: se raciocinas em termos de vida eterna, lembrar-te-ás de certo que os teus mais valorosos ascendentes vieram à Terra, desfrutaram-lhe os bens e voltaram à espiritualidade, que nos faz o campo de origem. Reflete nisso para que os abalos da desvinculação no mundo não te comprometam equilíbrio e saúde. Emmanuel nos convida aqui a uma reflexão. E essa reflexão é importante. Eu quero fazer uma pergunta aqui para nós, para cada um se responder. Será que somos nós que consumimos ou será o consumo que nos consome?
Consome como, Nelson? Consome o nosso equilíbrio, consome a nossa saúde, como Emmanuel nos disse aqui. Vivemos num mundo material, claro, temos objetivos, sim, metas a serem conquistadas, há mais qualidade de vida, sem problema algum. Agora pergunta aí, qual é a métrica, qual o balanço, qual é a medida que talvez muitos de nós extrapolamos? E o alerta, penso eu, que Emmanuel nos convida aqui, o alerta que toca, a sirene que toca, é quando de alguma forma está comprometendo a nossa saúde ou o nosso equilíbrio. Porque o que acontece muito nessa busca desenfreada para alcançar um objetivo, qualquer que seja, de ordem material ou materialmente falando, a gente compromete o nosso equilíbrio e, consequentemente, comprometemos a nossa saúde física também, ou saúde mental, ou saúde espiritual, ou saúde emocional. O desequilíbrio por si só, o processo de somatização muitas vezes é derivado a esse desequilíbrio interno, quando a gente tem um objetivo, uma meta e vai se atropelando para alcançar tal questão. Quantos de nós ficamos doentes para ganhar e depois que a gente ganha, a gente pega esse dinheiro ou esse recurso para tratar aquela doença que nós mesmos adquirimos por estar nesse objetivo, nessa obsessão muitas vezes desenfreada pelo aspecto material. Então a pergunta que eu faço é, será que vale a pena? Eu não estou aqui para julgar e dizer que é certo ou errado. É um questionamento. Temos o nosso livre-arbítrio e fazemos o que queremos, o que queiramos ou o que quisermos. A pergunta é, vale a pena? Será que vale a pena? Por isso que é importante a reflexão, a gente parar e pensar, como é que eu estou administrando a minha vida? Como é que eu estou me relacionando com os bens da terra? E quando a gente fala em bens da terra, são todos os bens de ordem materiais, seja o nosso corpo físico para começar, e tudo aquilo que nos circunda, o que não é espiritual, o que não é o nosso eu, o nosso íntimo. Nós usamos, abusamos. Qual o limite? Será que a gente já parou para pensar quais são os limites? Quais são os nossos limites? Aquilo que nos faz bem, mas de repente, passando um pouco do limite, passa a nos fazer mal? Esse é um questionamento importante, porque como Emmanuel nos diz aqui, a partir do momento que compromete equilíbrio e saúde, reflete também, principalmente, nesse desvincular. Por que o desvincular? Porque muitos de nós, como ficamos muito obcecados, ou só percebemos a realidade material como se fosse um todo, após o desencarne, que já já chega para todos nós, estamos ainda muito apegados. Apegados às nossas conquistas, apegados ao nosso corpo, apegado àquilo que a gente gosta e que está aqui na Terra nesse momento. Mas vou repetir, nesse momento. E são momentos. E esse momento acaba. E a gente tem consciência disso? E a gente para e pensa como é que vai ser a minha vida sem tudo o que hoje, materialmente falando, eu gosto e me faz bem? Importante reflexão, às vezes meio dolorosa. Às vezes meio dolorosa. Uma reflexão que muita gente foge de fazer porque bate mal, não se relaciona muito bem com esse tipo de reflexão. Mas, pessoal, a certeza absoluta, não há dúvidas, é que para onde a gente vai estar melhor que isso aqui, tá? Para quem está vibrando ou buscando vibrar no bem ou no amor, se você quer algo melhor, o plano espiritual não tem muitas das vicissitudes e essa grande mescla que aqui nós temos. A esse processo, esse período é para provar e para expiar. O retorno à pátria verdadeira é o plano espiritual.
Aqui é um estágio, é um momento, uma vivência, um período. E como Emmanuel nos fala aqui, como é que ele nos diz? Voltar à espiritualidade que nos faz o campo de origem. O campo de origem. Tenhamos a consciência plena. Não é sobre céu, sobre inferno. É sobre vibração. É sobre crescimento. É para isso que a gente está aqui. Não nos esqueçamos. Não vamos nos distrair. É muito fácil se distrair com os aspectos materiais, com a qualidade de vida, com os planos e metas a serem realizados da ordem material. Ótimo. Mas se você está aqui comigo até agora, já entende um pouquinho não vou nem dizer doutrina espírita, entende um pouquinho de Jesus, você já percebe mais ou menos que Jesus não falou muito sobre matéria. Jesus nos trouxe exatamente o aspecto espiritual, que é o verdadeiro. Colocando, não diminuindo, mas colocando o aspecto material em segundo plano, não como prioridade. Atenção, questão para você, quais são as tuas prioridades? É o aspecto material e o aspecto espiritual vem depois? Está mais ou menos balanceado? É o aspecto espiritual em primeiro plano? Como é que é a tua relação com as tuas prioridades? Mais uma vez, vou repetir, não estou aqui para julgar ninguém, eu estou querendo replicar essa proposta de Jesus. A proposta de Jesus é pura, única e simplesmente espiritual, nos mostrando que há muito além do que isso que nós vivenciamos aqui, tocamos e pegamos e sentimos na ordem material, nesse mundo que nos circunda. Não menosprezando, atenção, não precisa ter o extremo, nenhum nem outro. Mas conviva com os dois aspectos, entenda que esse é o momento e perceba o que é mais importante para você. Não é o Nelson que está falando, tá? É Jesus. Vamos lá? Vamos continuar? Próximo ponto que eu separei que tem tudo a ver com vinculação e desvinculação terrena ou plano espiritual. Abre aspas para Emmanuel. Os entes mais queridos buscaram-te a companhia ou buscaste a companhia deles. No entanto, surgirá o momento em que se despedirão de ti, ou no qual te despedirá deles, sobre os imperativos da lei de mudança construtiva, conquanto o amor permaneça intacto, prenunciando as alegrias do reencontro. Esse é um momento que o pessoal costuma pular muito, esse papo porque incomoda e não gosta, e de alguma forma é natural. Por quê, pessoal? Vamos lá, vamos pensar comigo aqui. Se você ainda está comigo agora, já não desligou, porque essa bate forte aqui, né? Quando a gente fala de entes queridos, pessoas que nós amamos, e a despedida, de alguma forma, nem que seja momentânea, como é que ele diz aqui? Surgirá o momento em que se despedirão de ti, ou que nós vamos nos despedir deles. E a gente não gosta desse negócio de se despedir? Claro que não. Por quê? Porque, poxa, eu gosto, eu amo, eu quero para mim, para todo sempre. A despedida dói, claro que dói. Mesmo sabendo que é momentânea, talvez alivie um pouco o peso, a consciência do plano espiritual, do reencontro além carne, além essa vivência, essa vida que nós estamos aqui momentaneamente. Agora, a questão aqui não é para a gente ficar sofrendo de véspera, pensando nisso, que muita gente, olha, bate 3 vezes na madeira, não quero falar sobre morte. Ah, o espírita só fala sobre morte. Pessoal, olha só, calma, tá? Calma. A questão aqui, penso eu, pelo menos como o Nelson interpreta, eu vou compartilhar com vocês. Não é para antecipar e ficar sofrendo de véspera. Mas também, atenção, não é para viver como se não houvesse amanhã, no sentido de que não vai acontecer. Vai acontecer e ponto, é o que todo mundo sabe, né? Desde que nasce, sabe que a morte é certa. E a questão que muitos de nós vivenciamos um processo de sofrimento
imenso é quando nos pega, entre aspas, de surpresa. Por que nos pega de surpresa? Porque apesar da gente saber, a gente ignora, não pensa, não reflete, não lida com essa questão como é natural. Eu não estou falando que não é dolorosa, mas eu estou dizendo que é natural. E a gente transforma de alguma maneira como se não fosse natural. E quando acontece muitas vezes, esse pegar de surpresa provoca muito desconforto, provoca muita dor e um sofrimento, digamos assim, maior do que talvez poderíamos ter se a gente buscar planejar, antecipar. Não é antecipar de querer que o outro desencarne logo, mas faça uma pergunta que muito poucos de nós fazemos. E se fosse amanhã? Você já perguntou? Pergunta para você, e se eu for embora amanhã? Como é que vai ficar aqui a minha família, meus entes queridos, o meu filho, a minha esposa, o meu irmão, a minha avó, o meu tio, o meu trabalho, os meus amigos, os meus bens? Na ordem material falando. E se a minha mãe desencarnar amanhã? E se o meu filho desencarnar amanhã? Como é que vai ser? Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar mal, a gente vai ficar mal no primeiro momento, claro. A despedida é muito dolorosa. Mas de alguma forma, quando buscamos esse raciocínio de uma maneira natural e um entendimento maior, como Emmanuel nos traz aqui, de construtivo, né? Esse termo que ele usa, deixa eu buscar aqui de novo, que eu achei interessante esse termo que ele usa, sobre os imperativos das leis da mudança construtiva. É momentâneo, mas tem o seu propósito maior. Por mais que a gente não entenda e nos apegamos ainda, porque entendemos o processo do amor muito no apego, porque a gente quer aqui para nós e colocar numa cristaleira e trancar 7 chaves, ainda assim tem o seu propósito de crescimento, de construção, de evolução. Às vezes a gente não entende. Tenha certeza que o reencontro vai acontecer. Por quê? Porque o amor continua, é o amor que nos liga, e isso não há carne, não há vida que vai permitir estar limitado, circunscrito durante um período de tempo ou um momento. O amor que temos um para o outro é o que permanece para todo o sempre, é o que nós levamos há de além, vida eterna. Então a ligação que você tem com esse ente querido vai permanecer, estando os dois encarnados hoje, ou desencarnados, ou um está encarnado e o outro está desencarnado. Aqui, ó, o sentimento permanece. É isso que a gente está falando, ligação espiritual. Vou voltar a dizer, não é fácil, não quer dizer que não vá doer. O processo de luto é importante, e a doutrina espírita vai nos auxiliar nesse entendimento mais amplo dos propósitos ou do porquê, e nos assegurando e nos tranquilizando através da espiritualidade de luz, nos demonstrando essa interação entre plano espiritual e plano físico, que possamos assim entender esses momentos, essas fases, e não ser pegos de surpresa num rompante avassalador e desesperador, onde muitos de nós vivemos. Ok? Difícil, né? Difícil. Sei que é duro algumas reflexões, essa é uma delas, mas necessário. Por quê? Porque no fundo pode nos ajudar, nos auxiliar nessa caminhada que todos nós já vivenciamos, estamos vivenciando ou vamos vivenciar muito em breve. Tá ok? Próximo ponto que eu separei aqui. Vamos lá, para Emmanuel. Para Emmanuel não, Emmanuel que nos diz. Considera a posição de usufrutuário em que te encontras na experiência terrestre, e sejam quais forem as circunstâncias adversas em que te vejas no mundo, a paciência não te faltará. Bem,
Vou repetir aqui o que eu acabei de falar. É momento, é período e acaba rápido. Ponto final. O entendimento de usufrutuário é o entendimento de um... Eu vou fazer uma comparação aqui. O entendimento de quando... Para quem viaja, tá? Ou já viajou no passado, é quando a gente vai para um lugar para passar 3 dias, uma semana, um final de semana, e sabe que aquele momento ali vai passar. Aquela cidade que a gente está, ou aquele outro país, que a gente está talvez num hotel, e tem uma experiência. A gente sabe que não é aquela dela, não é a nossa casa, que já já a gente retorna. E ainda assim, como usufrutuários, a gente vai aproveitar o máximo. A gente está falando de turismo, né? Talvez aproveitar a cidade, visitar e passear. Mas o usufrutuário, nós, enquanto encarnação, a gente tem um período aqui de 0 a 100 anos, vamos colocar assim, vida longa, passemos de 100 anos, mas vamos colocar aqui, em vez de 2 dias, ou 3 dias, ou um final de semana, são 100 anos. E passa mais rápido do que a gente imagina. Quem vai virando as casas aí da dezena, 200, e vai passando o tempo parece que passa cada vez mais rápido. E aí a questão que fica é a pergunta: o que nós levamos? Interrogação dessa experiência ou dessa vivência. Corpo físico, tudo que é material, todos esses recursos que nós temos aqui vai ficar. E aí, o que a gente leva? O que nós levamos é 2 coisas. Levamos o nosso intelecto, nosso crescimento intelectual, e levamos o nosso crescimento moral. Intelecto e moral. Ponto final, até rima. Intelecto, moral, ponto final. Essas são as verdadeiras riquezas do espírito que nós levamos e nós adquirimos, vamos dizer assim, a verdadeira joia. Sabe aquela caixinha de joia que a pessoa tem? Os bens mais valorosos que estão lá no cofre, vamos dizer assim, que a gente tem e guarda com muito carinho, de ordem material. Vamos falar de ordem espiritual. É todo o desenvolvimento intelectual e todo o desenvolvimento moral que nós vamos realizar nesse período de 0 a 100 anos. Vamos colocar assim. Ponto final. O que Emmanuel tenta fazer aqui? Emmanuel, não só Emmanuel, toda a espiritualidade de luz, tenta trazer um ponto de vista diferenciado. Um ponto de vista do alto, aonde coloca as coisas como elas são, como mais uma encarnação. Não é a vida, é uma só. É só mais uma vida. Mudando completamente a perspectiva, mudando completamente o entendimento. Muda a referência. E mudando a referência, a gente pode enxergar e ter um olhar diferenciado para esses momentos, esse período que a gente está vivenciando aqui, agora, que é a vida. Esse é o convite da reflexão diária, permanente, hoje que nós temos o entendimento, a capacidade de perceber isso mais a fundo, porque há pouco tempo atrás a gente não tinha, pessoal. E muita gente ainda não tem. Não quero entrar em julgamentos e achar que é melhor do que alguém, não é isso. Eu estou falando de você, hoje, que está aqui comigo há 24 minutos. Já a gente termina, tá? Que está aqui comigo há 24 minutos, que está entendendo tudo que eu estou falando, que faz sentido, e você fala, é verdade, esse Nelson aí fala umas coisas que, tá batendo, tá balançando. Tá nas suas mãos. Tá nas mãos do Nelson. O que? O nosso crescimento. Esse olhar, esse entendimento, que não vai mudar o mundo, mas vai facilitar a nossa relação com o mundo. É através desse olhar amoroso que o Cristo nos ensina, que necessita muito esforço da nossa parte ainda. Não sei vocês, para mim precisa. Um esforço. Para quê? Para aprender e se transformar mais fácil. Trabalhando
vivenciando e adquirindo essa tal calma, como está aqui na capa do livro, através do perdão, através da benevolência, através do entendimento do erro alheio, e por aí vai. Desafio para todos. Vamos seguindo. Vamos lá que tem mais que falar ainda aqui. Já vou passar agora para o próximo capítulo, que é o acerto de contas. Esse, então, olha aí, ó, chamado para o acerto de contas. O bateu, valeu, que muitos de nós ainda vivemos. Abre aspas para Emmanuel. Essa eu gostei muito, tá, pessoal? É engraçado. Abre aspas. Se te vês à frente de um louco, não pode ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. E, pessoal, não é muito que a gente faz. Um louco, será que a gente não pega um martelo e dá martelada para curar e resolver o problema alheio? O entendimento aqui é de doente. O louco, brincando aqui, é o doente. Okay? Como é que se cura a doença? Será que é batendo na cabeça? Será que é revidando na mesma moeda? Me feriu, vou ferir também. É o acerto de contas. Vamos entender que aquele que te agride hoje, que te machuca hoje, está doente. Ou está mais doente do que nós. Atenção. Também somos doentes, tá? Mas vamos colocar dessa forma aqui, no revide, na vingança, muitas vezes. Ah, Nelson, não é bem assim, não. Vamos para Jesus? Vamos para Jesus. Um dia perguntaram ao mestre, como perdoar aqueles que nos agridem, aqueles que nos machucam? Como é que eu faço isso, mestre? E o mestre responde, entendendo que eles são doentes. E aí revida a pergunta, mas como assim doentes? Se eles nos agridem e continuam nos machucando? E o mestre responde mais uma vez, não seria diferente se não fossem doentes. Ponto final. Muitas vezes nós que vivemos em dor, ainda na ignorância, replicamos através da agressividade, através do machucar ao próximo que está em nosso entorno, em nosso redor, com as nossas compreensões, com as nossas limitações, muito mais no primitivo do que no sentimento. Isso tudo é caminhada, pessoal. Isso tudo a gente vai adquirindo virtudes através do tempo, através do esforço, através da vivência, através de maturidade. Não é de um dia para o outro. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai mudar a agressão? Não vai mudar a agressão. O que a gente pode mudar é o olhar frente ao agressor. O que talvez a gente possa fazer é ser mais benevolente, compreensivo, entendendo que esse irmão só faz isso porque ele está doente. Ele está, no fundo, em dor. Apesar de ser difícil compreender. A gente não vai isentar e passar pano para o que ele está fazendo, não é isso. Mas é um olhar mais caridoso para o momento que ele vivencia e que talvez nós também, há pouco tempo atrás, estivemos lá. Aqui é o momento de amar o próximo, amar até o agressor, amar aquele que nos ofende. É dessa forma. É trabalhando aqui o perdão que a gente vai falar já já. Aliás, vamos falar agora que a gente já está no nosso horário. Abre aspas para Emmanuel. Próximo ponto que eu separei, o último aqui, para a gente fechar a reflexão e não ultrapassar muito o nosso horário. Vamos lá. Emmanuel nos diz. Espera aí que eu já até me perdi aqui. Espera aí, onde é que foi? 4. Espera aí, gente, que eu me perdi aqui. Me perdi mesmo. Não sei, eu separei, mas esqueci de anotar. Vou compartilhar com vocês. Bem, eu separei um trecho, deixa eu só ler aqui rapidamente. Tá aqui, é o último. Esqueci de apontar. Vamos lá. Abre aspas para Emmanuel. Em qualquer acerto de contas,
medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e acerena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Perdão. Como é que perdoa, Nelson? Vamos perdoar para ser perdoados. O perdão é um exercício de amor que você necessita realizar. É para você, o perdão não é para o outro. O perdão é para nós. O perdão é o exercício do amor, o exercício da compreensão, o exercício do olhar para esse irmão doente que nos machucou e talvez hoje ainda tente nos machucar. É um olhar mais amplo que está muito distante do olho por olho, dente por dente, da vingança. Esse olhar de que o outro hoje vive em dor, vive em perturbação e por isso que ele faz aquilo. Ou será que a gente quer bater de frente, bateu, levou? Ou pelo menos fica feliz? Olha, vê se alguém se identifica aí. Quando acontece alguma coisa ruim com essa pessoa que nos machucou, aí dá um sorrisinho no rosto aqui, assim de fundo, uma felicidadezinha, com aquele sentimento de justiça sendo feita. É o karma. Olha lá, o karma veio rápido, bateu, levou. Será que esse sentimento amoroso, vamos para Jesus? Será que Jesus ficava feliz quando via alguém se arrebentando? Talvez esse se arrebentando não é o processo que ele necessita da dor para aprender. Será que é para a gente gozar e estar feliz com isso? Será que é esse olhar amoroso? Ou será que é uma vingançazinha que a gente não tem coragem de ir lá fazer? Ou a gente segura aqui os cavalos? E aí, quando acontece a gente, é prazeroso, é gostoso. Reflexão só, tá, pessoal? Paciência é uma escolha, paciência é uma opção. Como o Emmanuel nos diz aqui, vale mais. O que ele falou? A paciência vale mais. Paciência ou revide. É tua escolha. É tua escolha. É o que a gente pode fazer de melhor. Isso diz muito sobre o nosso eu, sobre o nosso momento, sobre o nosso crescimento, sobre a nossa proximidade com os ensinos do Mestre Jesus ou a distância do mesmo. Vou voltar a falar. Paciência ou revide é escolha tua. Ah, Nelson, mas é automático e natural. Claro, tem a ver com o teu eu. O momento agora é de parar e refletir. O que você acha melhor? O que vai ser a médio e longo prazo melhor para você? Quando você revida, tem um prazer imediato talvez de estar pagando na mesma moeda, de estar fazendo justiça com as próprias mãos, mas e o sentimento que está aqui dentro? Como é que você está? Como é que isso está te corroendo, te abalando? Ah, Nelson, mas se eu não fizer nada também isso me maltrata. Isso, calma. Também isso me faz mal. Essa é uma análise importante. Para quê? Para a gente se conhecer e para quem está disposto a querer entender Jesus Cristo com os seus ensinamentos, é buscar através do nosso intelecto trazer esse entendimento e falar, poxa, é verdade, faz sentido, eu ainda não consigo sentir não, mas olha só, vou tentar. Próxima vez eu vou arriscar aqui, porque eu me sinto tão mal no revide, no bate-pronto, eu vivo a minha vida inteira sendo agredido e agredindo de volta, e na vingança, etc e tal. Isso está me consumindo, isso está me machucando, eu já não aguento mais. É um ciclo negativo, destrutivo, tóxico, como a gente queira chamar. Então agora eu quero tentar algo diferente. Então vamos tentar Jesus. Vamos dar uma chance para essa proposta, para esse ensinamento. Tá ok? Pessoal, vou fechando por aqui, já passei o horário mais uma vez. A ideia é fazer 30 minutos, a gente já está aqui em 34 e tal. Agradeço a todos, vou fazer a nossa oração e peço aqui, se você esteve até agora comigo, escreve para mim aqui embaixo, deixa eu ver aqui, perdão, a palavra perdão. Se você esteve até agora e gostou do estudo, fez sentido, trouxe uma reflexão, escreve para mim perdão, que eu quero saber quem está comigo aqui compartilhando, tá bom? Fico feliz de todo esse aprendizado que o Nelson necessita e tomara que tenha feito sentido para vocês também. Tá bom, pessoal? Beijos e abraços a todos. Vou fazer a oração agora. Quem quiser ficar comigo, convido a fecharem os olhos.
agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que se faz presente nesses momentos, nesses 30 e poucos minutos que estivemos aqui. Obrigado por trazer essa luz do conhecimento, e que possamos aqui estarmos permanentes, firmes no propósito de aplicar todo esse conhecimento no nosso dia a dia. Dessa forma, agradecidos que estamos, damos encerrado a mais esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Beijos e abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.